No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 a 12, está escrito: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo e de Israel, e não destes para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá, juntamente com todo o povo de Judá e Jerusalém, estão enfrentando uma dificuldade: o ataque dos inimigos. E diante da notícia que o rei Josafá recebeu, diz a palavra do Senhor que ele teve medo, mas a sua atitude logo após ele receber essa notícia foi buscar ao Senhor, e ele apregoou um jejum em todo Judá, e todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém clamar por socorro ao Senhor. Josafá então faz uma oração, e no versículo 12 ele diz assim: E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, diante daquela grande ameaça, diante do exército, diante de Amon, diante também dos meunitas, diante do povo de Moabe, do monte Seir, ele não saberia como iria lidar com essa situação, mas ele clamou ao Senhor. E mesmo declarando: Senhor, nós não sabemos o que fazer, ele nos dá uma lição tremenda para os tempos que estamos vivendo hoje. Ele diz: nós não sabemos o que fazer, mas nós tomamos uma decisão. Nós colocaremos o nosso olhar, a nossa confiança no Senhor. É isso que significa essa expressão: porém, os nossos olhos estão postos em ti. É bem verdade, irmãos e irmãs, que o coronavírus tem assustado muitos de nós. Começou lá na Ásia, passou pela Europa, está em várias partes do mundo e chegou também ao nosso Brasil. Estamos ouvindo através das autoridades que nos próximos dias e semanas, talvez o coronavírus haverá de aumentar muito, embora estamos orando para que não seja da forma como foi tão devastadora por onde ele já passou, como por exemplo a Itália. Mas nós devemos continuar confiando no Senhor. Diante de adversidades, de circunstâncias difíceis que fogem ao nosso controle, é muito comum o desespero querer tomar conta da situação. Mas nós devemos agir como o rei Josafá e o povo de Judá. Nós devemos clamar ao Senhor,
clamar pelo seu socorro. E nós devemos declarar também, ainda que não saibamos o que fazer em uma situação assim de crise, os nossos olhos estarão postos em Ti, Senhor. Portanto, Deus está falando comigo e com você. Coloque a sua confiança no Senhor. Faça assim a sua parte. Fique atento às instruções oficiais que estão sendo passadas para nós. Tome cuidado com a fake news, com as mensagens mentirosas, que infelizmente pessoas se aproveitam de um momento difícil na sociedade para ainda contribuir contra, se eu posso assim dizer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Cuide da sua saúde, da sua higienização, cuide da sua casa, dos lugares onde você estará indo e esteja atento às instruções das nossas autoridades. Oremos pelos nossos governantes, oremos pelos nossos representantes, tanto na esfera federal, estadual, municipal. Oremos pela área da saúde como um todo, os médicos, enfermeiros, auxiliares, os profissionais da saúde, nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde. Nós precisamos orar muito neste momento difícil, mas não devemos desesperar, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. É dele que vem a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Deus te abençoe e não duvide da presença de Deus na sua vida, mesmo num momento difícil como esse. Devemos levar em conta as Escrituras, porque Jesus já tinha declarado para nós que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, inclusive tempos em que teríamos guerras, terremotos, rumores de guerras, fome, epidemias. Mas ainda não seria o fim. Nós estamos aguardando a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. É uma pena que a sociedade como um todo não consegue discernir o porquê dessas epidemias, mas nós sabemos que Deus, o nosso soberano Deus, está no controle de todas as coisas. Coloque o seu olhar nele, confie nele, porque ele está cuidando de cada um de nós. Que ele te abençoe e abençoe a sua família.